Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. E na videoaula de hoje, dando prosseguimento à resposta em frequência, nós vamos analisar a resposta em frequência a partir da posição dos polos e zeros e, em seguida, alguns exercícios mostrando como utilizar essa técnica para obter filtros passa baixa, passa alta. Então, considere a função de transferência Hz abaixo, em que nós temos os polos e os zeros bem definidos aí na função de transferência. Para calcular a resposta em frequência, calcula-se h de z para z igual a e elevado a j ômega, em que z representa um ponto no círculo unitário. Então, o procedimento consiste em conectar todos os polos e todos os zeros ao ponto e elevado a j ômega. Então, seja R1, R2 até Rn os comprimentos e φ1, φ2 até φn os ângulos das linhas que conectam os zeros ao ponto e elevado a j ômega, obtidos a partir do gráfico mostrado, e D1, D2 até Dn os comprimentos e θ1, θ2 até θn os ângulos das linhas que conectam os polos ao ponto e elevado a j ômega. Então, a função de transferência, fazendo z igual a e elevado a j ômega, pode ser escrita dessa forma. E nós podemos manipular matematicamente essa expressão e reescrevê-la desta forma. Então, de acordo com a análise da equação anterior, quanto mais próximo o polo ou zero do ponto elevado a j ômega, representando alguma frequência ômega, maior a influência do polo ou zero na resposta em amplitude naquela frequência. Portanto, para aumentar a resposta em amplitude em alguma frequência ômega, deve-se colocar o polo o mais próximo possível do ponto e elevado a j ômega. Então, colocando o polo mais próximo possível do ponto e elevado a j ômega, aquele comprimento dele vai ser bem pequeno, fazendo com que a gente aumente a resposta em amplitude. Assim como, para diminuir a resposta em amplitude em alguma frequência ômega, deve-se colocar um zero o mais próximo possível do ponto e elevado a j ômega. Então, colocando o zero mais próximo possível do ponto z, o que vai acontecer é que o comprimento R vai ser pequeno. Logo, com isso, sendo, por exemplo, menor do que 1, eu vou ter o quê? Uma redução na amplitude. A supressão total de uma determinada frequência pode ser obtida colocando-se um zero no círculo unitário no ponto correspondente àquela frequência. Então, essa é a técnica que nos permite obter a resposta em frequência a partir da posição dos polos e zeros da função de transferência. Então, vamos para um filtro passa baixa. Então, o filtro passa baixa geralmente possui ganho máximo para ômega igual a zero, ou seja, no ponto e elevado a j ômega, fazendo ômega igual a zero. Esse ponto é o ponto 1 no círculo unitário. A colocação de um polo dentro do círculo unitário, próximo ao ponto z igual a 1, irá resultar em uma resposta passa baixa. Então, aqui nós temos a representação da colocação do polo próximo ao ponto z igual a 1, e aqui nós temos a respectiva função de transferência, que representa um filtro passa baixa. Filtros passa altas. Um filtro passa altas possui ganho pequeno para baixas frequências e ganho elevado em altas frequências. Então, é possível obter essa característica colocando-se um ou mais polos próximo de z igual a menos 1 para obter o maior ganho possível para ômega igual a π na frequência elevada. Aumenta a atenuação em baixas frequências colocando-se um zero em z igual a 1. Então, aqui nós temos a posição dos polos e zeros no plano complexo, e aqui nós temos a resposta em frequência para um filtro passa altas. Então, vamos para esse exercício. Projete um filtro passa faixa com frequência de ressonância igual a 125 Hz, então essa é a frequência que deve ter o mais elevado ganho, e supressão da mais baixa frequência, 0 Hz,
e da mais elevada frequência 500 Hz. Então, sabendo que a maior frequência contida no sinal é 500 Hz, escolhe-se o seguinte período de amostragem. 1 sobre 2 vezes a frequência máxima, vai dar 1 milissegundo. As frequências analógicas se relacionam com as frequências digitais conforme a seguinte equação. Então, ômega digital é igual a ômega analógico multiplicado pelo período de amostragem. Então, ômega low igual a zero implica em ômega low igual a zero, tanto analógico quanto digital. Ômega high analógico igual a 2 vezes π, que multiplica 500, implica em ômega high digital, 2π, que multiplica 500, que multiplica 1 mili, igual a π. Então, agora eu sei, em termos discretos, quem é a baixa frequência e quem é a mais elevada frequência. Então, são as frequências que eu desejo suprimir. Então, se eu desejo suprimir essas frequências, o ganho deve ser zero nessas frequências. Então, colocando-se zeros nas frequências que devem ser atenuadas, eu tenho essa função de transferência, onde K é o ganho. É necessário aumentar o ganho na frequência de ressonância. Mas qual é a frequência de ressonância? Então, ômega 0 é 2πf, lembrando que a frequência de ressonância é 125 Hz, que é igual a 250 π, o que implica em uma frequência de ressonância digital, ômega 0, igual a 250 π, que multiplica o período de amostragem. Isso aqui é igual a π sobre 4. Então, os polos são módulo de gama elevado a j π sobre 4 e módulo de gama elevado a menos j π sobre 4. Com módulo de gama menor do que 1 por razões de estabilidade. Lembrando que os polos têm que estar dentro do círculo de raio unitário para que o sistema seja estável. O valor de K é escolhido para ganho unitário na frequência de passagem. Então, fazendo isso, nós temos essa expressão para se obter o valor da constante K. Então, aqui nós temos a realização do sistema e aqui nós temos a posição dos polos e zeros no plano complexo. Então, essa é a resposta em frequência que foi obtida com esse código do MATLAB. Então, vamos a mais um exercício. Projete um filtro, rejeita a faixa. Então, no exercício anterior era passa faixa, agora é rejeita faixa, com frequência de transmissão nula em 250 Hz. Então, essa é a frequência que deve ser atenuada. A frequência mais elevada é 400 Hz. Então, o período de amostragem tem que ser menor do que 1 sobre 2 vezes a frequência máxima, tem que ser menor do que 1 sobre 800 e tem que ser menor do que 1,25 10 a menos 3 segundos. Então, a gente vai escolher período de amostragem igual a 1 milissegundo. Com isso, a frequência de rejeição analógica é 2πf, o que implica em uma frequência de rejeição digital, discreta, de π sobre 2. A frequência de rejeição 250 Hz é representada pelo ponto Z igual a E elevado a J π sobre 2 no círculo unitário. Seu conjugado é Z igual a E elevado a menos Jπ sobre 2. Então, a necessidade de uma rápida recuperação de ganho nos dois lados de 250 Hz faz surgir a necessidade de polos próximos aos zeros para cancelar o efeito dos zeros quando se move para longe do ponto Z igual a J. Então, fazendo os polos iguais a mais ou menos JA com A menor do que 1, nós temos essa função de transferência. Para ômega igual a 0, Z igual a 1, o ganho deve ser unitário. Então, eu utilizo essa condição para determinar uma expressão para a constante K. Então, agora eu tenho a minha função de transferência, ok? Então, aqui eu tenho a realização do sistema e tenho a posição dos polos e zeros no plano complexo. E essa é a resposta em frequência
com o respectivo código para a obtenção da resposta em frequência. Então vamos ao último exercício. Projete um filtro digital para realizar um filtro passa-baixas do tipo Butterworth, de primeira ordem, com a seguinte função de transferência, e a frequência de corte é 10 elevado a 5 radianos por segundo. Então, para esse filtro, a função de transferência correspondente em Z é dado por essa expressão. Então, essa expressão vocês podem ver detalhadamente no livro Análise de Sistema Lineares, do LAT, na página 494. Então, para selecionar o período de amostragem, o critério de projeto para um bom filtro é que a atenuação caia para 1% do ganho máximo em ômega igual a π sobre t. O ganho máximo ocorre em ômega igual a 0 e é igual a 1. Então, aqui a função de transferência, e para ômega muito maior do que a frequência de corte, eu tenho essa expressão. Então, com isso, eu consigo obter a minha função de transferência para este filtro. Consequentemente, agora eu tenho a resposta em frequência. E aqui nós temos o código que nós utilizamos para obter esta resposta em frequência. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.